passo a noite, estou apaixonado. Coração no peito, sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, nada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Yeah, yeah. É o programa Fala Jovem de volta na TVA, o programa que tem o apoio da Escola do Legislativo e busca aproximar os acadêmicos e estudantes do Parlamento Catarinense. Hoje estamos recebendo o deputado estadual Juarez Ponticelli. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no Centro Universitário Unibave, Campus Orleans. Muito obrigado pelo convite. A minha saudação a todos os colegas e estudantes aqui na Unibave de Orleans. Colegas, porque eu também sou ainda acadêmico de Direito da vizinha Unisul, né? Embora não tenha conseguido concluir o meu curso ainda. Lá estou matriculado desde 95, sem reprovar, evidentemente, esse tempo todo, e na esperança de poder brevemente me encontrar, depois que terminar a minha vida pública. Quem sabe a gente se encontra nos tribunais do júri, já que é lá que eu pretendo atuar quando terminar a minha graduação. Cumprimentar o professor Aurivan, meu querido amigo de longo período já, dizer que a Escola do Legislativo e a TV Assembleia, portanto a Assembleia Legislativa está pagando uma conta que devia para a Unibave, há algum tempo já nós tínhamos o pleito aqui da comunidade acadêmica da Unibave, enfim, saudar a todas, a todos, muito obrigado pela participação, vai ser uma alegria estar aqui debatendo sobre eficiência na gestão pública no dia de hoje. Pois é, então o tema é esse, eficiência na gestão pública. Eu quero conversar com um dos nossos convidados, o professor Aurivan Marcos Simeonato, coordenador do curso de Direito da Unibave. Bom, professor, o que a gente pode destacar sobre um tema tão polêmico, uma série de questões, abordagens, um tema que ele abre um leque para muita discussão. Seja bem-vindo ao programa, professor. Muito obrigado. Eu quero também saudar a todos e rapidamente saudar o meu amigo, o deputado Juarez Ponticelli. A saudação é em tom de convite, já que ele precisa e quer concluir o curso de Direito, que venha, deputado, concluir conosco aqui no Unibave, porque nós somos o curso de Direito que tem a nota mais alta de avaliação do Estado de Santa Catarina, quando do nosso reconhecimento. Então, estará vindo para o melhor curso do Estado de Santa Catarina. Muito obrigado. E nós conseguimos isso porque nós tratamos aqui a administração do curso, a administração da instituição, como um patrimônio público, e eu penso que é assim que nós temos que pensar em administrar a coisa pública, pensando que ela é de todos nós e que ela deve sempre ter à sua frente o interesse a supremacia do interesse público. É isso que nós precisamos pensar, é assim que nós precisamos agir no nosso dia a dia. Vamos abrir a discussão, até porque o programa Fala Jovem é voltado para esse questionamento junto aos acadêmicos e hoje aqui na Unibave Campus Orleans. Antes de abrir, há uma série de questões para debatermos junto com os acadêmicos aqui da Unibave, eu quero perguntar aqui para o deputado uma questão que chama muita atenção. O Brasil é um dos países que mais arrecada com impostos, né? E mesmo assim nós temos uma série de problemas. Como projetar para o futuro em cima dessa questão, deputado? O problema é que há muito tempo nós esperamos a tão falada, tão propalada reforma fiscal e tributária, né, que se constitui, na verdade, numa proposta, no sonho de cada administrador público e quase que numa utopia, porque o prefeito quer a reforma tributária para que possa aumentar o quinhão do município. O Estado quer uma reforma que permita aumentar o quinhão do Estado. A União quer a reforma para aumentar o seu quinhão e o contribuinte quer pagar menos. Então veja que nós temos um grande desafio pela frente e eu não acredito que isso possa acontecer sem antes vir a reforma, a mãe das reformas, que é a reforma político-partidária. Eu tenho certeza de que quando muitos desses estudantes que aqui estão começaram a ouvir sobre política, sobre propostas, certamente ouvi um candidato já discursando sobre o seu compromisso com a reforma político-partidária. Eu, particularmente, tenho 15 anos de mandato, mais um tanto desse de militância política, e há mais de 30 anos ouço a prioridade, né, dessa tal reforma político-partidária, que é a mãe das reformas que vai permitir a reforma tributária, fiscal, agrária, enfim, todas as outras reformas que o partido precisa para se modernizar, para se adequar, como está acontecendo com o Código Ambiental, que durante 5 décadas não evoluiu
e agora estamos nessa discussão. Agora, deputado, com a pequena experiência pública que tenho, 2 mandatos como vereador, um bom tempo atuando como procurador e essa longa estrada no ambiente universitário, eu ouso até discordar um pouco do deputado. Acho que de muito tempo o gestor público, o político, ele vem se escondendo por trás do discurso de que é preciso ter a reforma política, a reforma tributária, a reforma partidária, a reforma administrativa. Acho que nós precisamos pensar numa reforma de pensamento, numa reforma de conduta da sociedade, enquanto nós, que somos aqueles que levam ao poder quem depois vai nos representar. Então, eu penso que nós precisamos repensar a postura de cidadãos e de gestores, refletir sobre isso e, a partir daí, tentarmos empreender essas grandes modificações que também, sim, fazem parte da reforma do Estado que nós pretendemos. o problema é chegar nisso, é definir o que queremos, é fazer com que realmente as coisas possam acontecer onde as pessoas vivem, que é no âmbito do município, que enfrenta cada vez mais dificuldades, porque o governo central e o governo estadual repassam aos municípios cada vez mais responsabilidades, sem dar o devido quinhão financeiro para bancar essas despesas. A gente já volta novamente nesse assunto, até porque é de interesse, mas antes nós temos a pergunta de mais um acadêmico, o Everton. Fala aí, jovem. Boa noite, nobre deputado, nosso coordenador Ivan. A minha pergunta, até que nós discutimos bastante em sala de aula, é a respeito da eficiência. Tá? Muito se critica popularmente entre toda a população, né? Que o quê? Que o servidor público é alguém que não se dedica ao seu serviço. Tá? A pergunta que eu queria fazer para vocês é: como pode nós tentarmos fazer com que o servidor público ele se dedique para poder o quê? Cada vez crescer na profissão, se o Estado é amarrado e não pode cada vez gratificar esse servidor específico? Essa é a minha pergunta. É uma provocação a tua pergunta. Nós temos, quando nós conseguimos medir a qualidade do serviço prestado, se nós pudéssemos remunerar o servidor de acordo com a sua produção, eu não tenho dúvida de que nós teríamos mais eficiência. E nós temos um exemplo aqui em Santa Catarina, que foi uma experiência implementada recentemente. Na área da fazenda, os fiscais são remunerados, eles têm um incremento no seu vencimento a partir da produtividade. Então, se nós pudéssemos instituir em todos os setores do serviço público, aferir e remunerar pela produtividade, com toda certeza nós teríamos um servidor muito mais estimulado, porque o nosso desafio é manter o servidor estimulado. Sem uma política permanente de valorização, de progressão, de promoção, sem isso fica difícil você manter alguém estimulado, né? Temos abnegado os servidores. Olha, com todas as dificuldades, nós ainda somos referência em administração comparado a outros estados do Brasil. Mas há que se melhorar muito, não tenha dúvida. É o programa Fala Jovem, visitando o Centro Universitário Unibave, Campus Orleans. Temos mais uma pergunta aqui. Fala, jovem. Fala, deputado. Professor Aurivan. Agora foi aberta a sessão convites. Nosso coordenador Aurivan fez o convite e eu, como acadêmico do curso de Direito, faço o convite que tu venha terminar conosco no Unibave, esse tão sonhado curso, né? Muito obrigado. E quando fizer uso da tribuna lá na Assembleia, cite de uma forma muito eficaz e objetiva também esse espaço acadêmico que nós temos no Unibave, que cresce muito no sul de Santa Catarina. E para nós serve como ponto de referência realmente, já que foi debatido vários assuntos. O setor de educação também recebe muitos acadêmicos, e nós, enquanto acadêmicos, no meu caso, operador de direito no futuro e outros tantos aqui, a contribuição de impostos é muito grande. Eu tenho ouvido que o Brasil é o país dos impostos. Qual a opinião de vocês a respeito desta situação? E outro detalhe, né? Os nossos comerciantes, lojistas aqui do sul de Santa Catarina recebem muito a fiscalização. Quase que 2, 3, 4 vezes por ano a fiscalização bate aqui.
Mas o mais interessante seria se esses impostos retornassem para o Sul. Então, essa é a minha observação. Obrigado. Bom, eu só queria retomar um pouquinho a discussão anterior para chegar no ponto que o amigo colocou. Primeiro que essa falta de eficiência do poder público, da atuação da gestão pública, ela me parece que passa por uma certa promiscuidade que existe entre a separação efetiva dos poderes. A teoria de Montesquieu parece-me que, vez por outra, ela é esquecida. É verdade. E os poderes acabam se intrometendo um no outro e acabam enfraquecendo, quando deveriam vir para fortalecer. E o pior disso é que, paralelo a isso, vem se edificando outros poderes, né, os quarto, quinto, sexto poderes, não institucionais, mas não na escala dos 3 poderes, que também vêm enfraquecer o sistema. E aí, nós vamos vir a essas discussões da questão de tributos. Eu atuo como procurador do município. Eu vejo que a questão da busca do tributo do município não é a questão do afogamento da máquina pública. O problema talvez passe por questões de ordem gerencial de outra forma, que é planejar bem a atividade do Estado, que é ter a participação correta de cada poder, para que um não interfira no outro, e um ponto maior, que aí depois eu vou lançar um desafio aqui ao público, que é a participação dessa gestão pública, que não é algo utópico, deputado. A Lei de Responsabilidade Fiscal criou todos os mecanismos de participação na gestão pública, de participação pública, e as pessoas não vêm para o debate. Quantos de nós aqui nessa sala participou das audiências públicas de formação do orçamento dos seus municípios? Temos 2, né? E muitos deles levados pelo professor de Direito Financeiro, então foram também por atividade acadêmica. Só que aí depois, no contrapé da história, nós vemos, estamos aparecendo com discursos que a máquina pública não é eficiente, que o gestor público não faz, mas e a nossa contrapartida? Obviamente que existem deficiências, mas essas deficiências elas devem passar por essa remodelagem do Estado, mas eu volto a dizer, nós precisamos aplicar o plano LIMP, que está lá no artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E mais a participação do povo na gestão. Fora isso, não adianta fazer reforma tributária, não adianta fazer reforma partidária, não adianta fazer reforma administrativa, porque isso nós já vimos ao longo da história e não deu efetivamente o resultado que você buscou. Mas quanto à participação pública, nós só vamos ter quando o poder legislativo se impor também e fazer valer o orçamento impositivo. Esses 2 participaram e, se acompanhar a execução orçamentária, provavelmente vão ficar frustrados ao final do exercício. Acompanhar e discutir o planejamento, né? Porque provavelmente vão se frustrar ao final do exercício. Porque, na grande maioria das vezes, o que é debatido, o que é discutido, o que é priorizado no debate popular, acaba não acontecendo porque o orçamento público brasileiro ainda é uma peça de ficção científica. Primeiro que ele não retrata, ele está muito longe de retratar aquilo que efetivamente vai acontecer. Segundo que, em que pese ser o momento mais importante do parlamento, a lei mais importante que qualquer parlamento, em qualquer esfera, Câmara de Vereadores, Assembleia ou Congresso Nacional, a lei mais importante que o parlamento vota é o orçamento. Porque essa é a lei que efetivamente pode mexer na vida das pessoas, pode influenciar na vida da comunidade. E muitas vezes, o Aurivan foi vereador, eu fui vereador e sou deputado. Muitas vezes nós não damos à peça orçamentária, à lei orçamentária, o valor no debate que ela merece. E na maioria das vezes, o governo usa da sua maioria para aprovar a peça que melhor lhe convier. E se alguma emenda eventualmente for acrescentada, ele executa se quiser. Porque o orçamento é uma peça meramente autorizativa, não é impositiva. Nós vamos começar a construir um orçamento participativo que envolva as pessoas, que elas tenham vontade de participar, que vão lá brigar para priorizar, para dizer, esta é uma prioridade verdadeira. E a prioridade verdadeira tem que ser da maioria. Ela tem que envolver um debate. E essa construção só vai acontecer quando tivermos o orçamento impositivo, que está em debate no Congresso Nacional também há 15 anos. E aqui na nossa Assembleia, modéstia à parte, eu sou autor da PEC, que pretende transformar pelo menos os 3%
destinados às emendas do orçamento regionalizado impositivos. Tem quase uma década que estou com a PEC lá e infelizmente não consigo movê-la para que se torne realidade. É o programa Fala Jovem discutindo o tema eficiência na gestão pública em Orleans, na Unibave, o Centro Universitário Barriga Verde. Nós vamos fazer um breve intervalo e daqui a pouco nós voltaremos com outros detalhes sobre esse debate amplo. Mas agora vamos ouvir mais uma música da dupla aqui, Marcos e Everaldo. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, ó. Te amo tantão assim, assim, assim. Assim, eu quero ouvir. Ninguém tem nada com isso. A vida é minha, faço o que eu quiser. É o som de Marcos e Everaldo no Fala Jovem, que hoje está abordando o tema eficiência na gestão pública, visitando Orleans, aqui a Unibave, o Centro Universitário Barriga Verde, com os nossos convidados, o deputado Juarez Ponticelli e também o professor Simeonato, coordenador do curso de Direito da Unibave. Daqui a pouco nós já temos mais perguntas aqui, os jovens interagindo bastante. Obrigado aqui, mais uma vez, a dupla Marcos e Everaldo. Fala, jovem. Boa noite, eu sou o Raul, acadêmico do curso de Administração. Deputado Juarez, dentro da discussão, tanto sobre a carga tributária, a reforma política, qual seria a sua sugestão para dar mais eficiência à nossa carga tributária ou ao nosso funcionalismo público no Brasil, no estado de Santa Catarina ou até mesmo na nossa região? Olha, primeiro inverter, e eu vou voltar a insistir, porque eu estou participando de um grupo de trabalho da UNALI. UNALI é a nossa União das Assembleias do Brasil, que vamos estar reunidos agora numa sequência de reuniões para tentar pressionar o Congresso Nacional. Agora, com a fixação do piso nacional do magistério, por exemplo, inclusive eu recomendo a leitura da Folha de São Paulo do último dia 16 de novembro. Vale a pena a leitura. É matéria de capa da Folha de São Paulo e no caderno cotidiano vocês vão constatar a triste realidade dos estados que não conseguem cumprir a lei do piso nacional do magistério. Santa Catarina, apesar de todos os contratempos que tivemos e da ineficiência na comunicação do governo, e está lá na Folha de São Paulo, é um dos poucos estados do Brasil, são 7 apenas no total, que cumprem integralmente a lei do piso. Nós temos ainda um grande número de estados que não conseguem sequer pagar o mínimo, sequer pagar o piso. E um grande volume de municípios também. E estamos nos aproximando já do período de reajuste, que é agora em janeiro. Eu não sei se nós já temos estados que com esse valor não conseguem pagar e centenas de municípios, eu não sei o que vai acontecer na hora que vir o reajuste. E ele vai ser anual. E agora as demais categorias de servidores também começam a falar em fixação de piso já. Então, nós precisamos primeiro inverter essa dinâmica da distribuição daquilo que se arrecada. Não pode continuar como está, porque o governo federal acabou resolvendo o seu problema criando taxas e contribuições que não precisa dividir. Então, o governo federal acabou resolvendo o seu problema. Deixou estados e municípios em situação extremamente difícil e nós ainda temos que dormir toda noite com a lança da CPMF sobre as nossas cabeças. Porque a tentativa é constante, é permanente de reeditar a CPMF, que é de novo para o governo federal e não para os estados e municípios. Então a sua sugestão seria diminuir a porcentagem que fica em Brasília redistribuir e aumentar ela nos municípios. Redistribuir. Porque eu imagino municípios igual aqui Santa Rosa de Lima, Pedras Grandes, Gravatal. Nossa região é complexa para municípios pequenos. Esses municípios não têm como se manter. Eles não conseguem sobreviver com o seu quinhão, com aquilo que recebem hoje. Tem que tem que bater constantemente a porta do governo do estado, que tem também muito pouco para distribuir. Tem que ficar nessa ida e volta para Brasília, que concentra cada vez mais poder em volta do governo central e que é maléfico para o cidadão. É o programa Fala Jovem, visitando a Unibave, o Centro Universitário Barriga Verde. E um detalhe que bacana, eu conheci hoje a Unibave, né? O Unibave tem o único museu ao ar livre da América Latina, né, professor? Estamos que conta nele, né? A história da colonização da região. Que colonização que é essa? É italiano, alemão e tem mais duas, é isso? São várias raças aqui, vários povos, né? Os letônios, poloneses, italianos, alemães.
Me ajudem. Está faltando o professor Andiara. Os alemães mencionados, enfim, são vários povos que vieram aqui, as correntes imigratórias e as correntes migratórias que formaram essa bela paisagem, formaram esse belo local, essa bela região, que é a região das encostas da Serra Geral, deputado, que precisa um olhar mais apurado do gestor público, porque aqui nós temos condições particulares, próprias de território, de povo, de vontade, de cultura, e nós não podemos ser tratados de forma igual como os demais do Estado. E aí nós precisamos que o gestor público olhe isso com carinho, porque isso também é eficiência na gestão pública. Tá certo. E programa aqui visitando o campus em Orleans da Unibave, nós temos mais perguntas. O Marcos pode falar. Fala aí, jovem. Boa noite. Eu sou aluno do curso de Direito e foi dito aqui a respeito da eficácia e eficiência no meio político e público com relação ao privado. O deputado até mencionou um sistema de eficiência baseado na produção na área tributária. E então vou aproveitar a oportunidade, com a devida vênia, fazer uma pergunta, como o senhor diz, assim, para dar uma... Espetada. Complicada, né? Por que não iniciar o sistema de eficiência pelo próprio Poder Legislativo? Hoje nós temos inúmeros deputados que, não certamente como o senhor ou o Zé Ney Ascari, deputados atuantes, mas nós temos deficiência de produtividade no Legislativo. E o que nós vimos aí é que no âmbito nacional, como o senhor mesmo mencionou, o Poder Legislativo acaba ficando refém do Poder Executivo e assim por diante. Então, por que não levantar a bandeira da eficácia e produtividade no Poder Legislativo? O custo do Poder Legislativo hoje, será que ele está sendo tão produtivo para a população, a representatividade? Não, eu acho que dá para fazer muito mais. Acho que dá para fazer, e eu sou de um tempo, eu tive a felicidade de participar de um tempo que pude visualizar e conviver muito com essas mudanças. Aqui estão dois instrumentos dessa mudança: a TV Assembleia e a Escola do Legislativo. São duas entidades que foram fundadas em 2000, estão completando 11 anos de atividade. Nós vamos ter a oportunidade, depois desse debate aqui hoje, como disse no início, sem cartas marcadas, de levar o resultado desse debate, de reapresentar isso que discutimos aqui para milhares de outros catarinenses, através do nosso canal, que, quando não tem atividades das comissões ou do plenário, fica reapresentando a sua programação. Então, eu pude acompanhar, eu pude perceber a mudança brutal de comportamento dos parlamentares antes da TV Legislativa e depois da TV Legislativa. Dando sequência no programa Fala Jovem, temos mais uma questão. Só lembrando que o programa Fala Jovem é um programa que tem o apoio da Escola do Legislativo, como citou o deputado Juarez Ponticelli, em parceria com a TVAL, e vai ao ar aí. Então, nós temos mais uma indagação. Fica à vontade de sua pergunta. Minha indagação, deputada, também em forma de desabafo, e eu observei pela sua fala anterior que o senhor é adepto a uma gestão participativa, né? O convite do povo a participar, e a gestão participativa, eu coaduno com a gestão participativa, como nós temos em Lages, né? O povo tem que ter consciência que tem que participar, o povo tem que comparecer à Câmara de Vereadores, o povo tem que comparecer à Assembleia. Nós somos responsáveis, nós otorgamos procuração para o senhor e para todos os seus colegas. Mas a minha preocupação é o aumento da carga tributária, os impostos que nós pagamos, que nós temos parado, que o senhor conhece, de que não foi terminado por falta de verba. Era esse o questionamento que eu queria fazer, deputado. Muito bem. Senhora Andiara, antes do deputado responder, por questão de justiça, eu quero relembrar um fato que há 2 semanas atrás aconteceu comigo, o professor Andiara, e um grupo de acadêmicos que visitou o Tribunal de Justiça, mas antes passamos pela Assembleia Legislativa. E tem a ver também com a resposta ao professor Andiara. Eu questionei em vários segmentos lá como era a atuação dos deputados. E aí isso é importante, o mérito, a justiça tem que ser lembrado. Os servidores da Assembleia, várias pessoas que ali estavam, eles enalteceram que os deputados
que têm a melhor participação, que efetivamente são deputados, foi essa a palavra utilizada, é deputado Juarez Ponticelli, e com um mérito muito grande o deputado José Ascari, cujo professor Giovanni é irmão dele e nosso professor. Então, essa outorga de poderes que foi dado a essas duas pessoas, essa procuração não está nos bem representando. Então, claro que nós precisamos pensar, e vamos ver a resposta do deputado, o que fazer para melhorar, a partir dessa pergunta, mas um passo que nós temos a dar é no momento que nós vamos escolher quem vai nos representar. Porque a partir daquele momento eu estou delegando todas as minhas condições físicas, intelectuais e morais para que alguém me represente. Os meus sonhos vão estar sendo interpretados por alguém a quem eu dei uma procuração. Ano que vem nós vamos ter um momento de dar uma procuração. E vai marcar 4 anos. E depois não adianta nós ficar reclamando que o deputado não trabalha, que o dinheiro público é mal aplicado. Então, essa primeira participação, essa consciência coletiva do poder do voto precisa ser despertada. Olha, eu quero, em primeiro lugar, dizer que eu me orgulho muito de integrar a Assembleia de Santa Catarina pela qualidade e pela dedicação dos 37 homens e das 3 mulheres que compõem aquela casa. Eu estou há 13 anos com mandato na Assembleia. Graças a Deus, nesses 13 anos, não vi, e vocês não viram, não ouviram e não assistiram nenhuma notícia que pudesse macular a imagem ou comprometer a história de qualquer parlamentar de Santa Catarina. Por isso que esse processo tem que ser invertido. Porque ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, isso está muito longe. Nós moramos no município. Quando nós conseguimos inverter esse processo, e aí eu repito, a proposta da descentralização é boa, a forma foi equivocada. Quanto mais nós descentralizarmos de fato o serviço, o dinheiro para o município, mais eficiência nós vamos ter e menos corrupção. Com toda certeza, eu acredito que esse é o caminho. Tinha um terceiro tópico. Seria, deputado, na má utilização do dinheiro que as obras começam e não terminam. Das atuais. Bom, nós temos agora um novo governo que se estabeleceu. O governador Raimundo Colombo já tomou a posição política de não paralisar nenhuma obra, pelo contrário, de concluí-las no menor espaço de tempo possível, para que as novas obras só sejam iniciadas depois que essas forem concluídas. Mas nós temos alguns problemas aí no Estado que estão se arrastando há alguns anos. Acho que eu posso exemplificar nesses problemas na questão da ponte Hercílio Luz, que é um patrimônio dos catarinenses. Lá se foram milhões de reais já e a ponte não está, e o problema da ponte não está resolvido. Pelo contrário, há um grande risco de perdermos aquele que se não ocorrerem investimentos responsáveis, diferente do que aconteceu até aqui, há sim um risco verdadeiro, iminente, de perdermos um patrimônio que não é de Florianópolis, que é de Santa Catarina e é do Brasil. E aqui, na região, eu tenho sido um crítico, e aí a legislação às vezes não nos permite. Nós temos uma obra aqui pertinho de nós, que é a recuperação da 438, que é inadmissível a péssima qualidade do serviço que está sendo implementado. E eu questionando os órgãos responsáveis, infelizmente não há mecanismos legais ainda de retirar a empresa que venceu no certame licitatório. Então, nós temos algumas amarras na legislação que muitas vezes não permite essa eficiência que todos queremos. É o programa Fala Jovem que está chegando ao seu final, infelizmente, um assunto muito amplo, eficiência na gestão pública. Eu agradeço a presença do deputado Juarez Ponticelli, professor Simeonato, coordenador do curso de Direito aqui da Unibave, do campus de Orleans, o Centro Universitário Barriga Verde. Agradecer a presença dessa galera maravilhosa que prestigiou o programa, participou bastante, agradeço desde já. Vamos lá, então o programa Fala Jovem ficando por aqui na TVL, até uma próxima oportunidade. Tchau, gente!